Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu tenho um prazer imenso de receber você aqui. Eu vim gravar esse vídeo nesse exato momento para tratar de um assunto muito importante. Você acabou de ver aí, cura de depressão em 3 minutos é o título do vídeo. Eu tenho aqui já há muito tempo, né? Esse folheto eu tenho da época que eu era pastor. Eu guardei muita coisa da Igreja Universal. Para quem não sabe, eu fui pastor da Igreja Universal durante 16 anos e foi por conta de maus tratos que eu saí e passei a ter contato com muitas vítimas. E aqui a gente tem estudado muito, a gente tem procurado entender o que é um trauma, como ele acontece, como ele se internaliza. A gente tem procurado entender como esses traumas se manifestam de forma cognitiva, de forma comportamental e de forma física. Já estudamos bastante, temos muito a aprender, mas já, inclusive, no ano que vem, a gente vai relançar esse livro lá para metade do ano. Mas esse livro aqui é um livro, meu primeiro livro, um livro maravilhoso, que eu gostaria muito de falar desse livro para você. Eu tenho aqui um capítulo chamado Traumas Religiosos. E aqui eu falo o que é um trauma, uma experiência. Eu falo também de uma psicóloga norte-americana. Durante as minhas pesquisas, né, sobre traumas religiosos, eu encontrei 2 psicólogas norte-americanas que falam desse assunto. Uma lançou um livro em 2006 e o outra, se eu não me engano, em 2012, que é um livro Saindo do Rebanho, né, de uma psicóloga, que eu boto o nome aqui. Ela fundou o termo síndrome do trauma religioso. É a Marlene, né, a psicóloga norte-americana. Ela escreveu um livro, Saindo do Rebanho, e aí ela fala dos traumas. Tem uma psicóloga chamada Laura Anderson, que também fala desses assuntos. É muito interessante o trabalho delas, a gente tem pesquisado muito. E eu quero falar no vídeo de hoje sobre depressão. Eu tenho 4 livros aqui que são vendidos na internet e no link que está no comentário, você pode adquirir, ó, Traumas, Gatilhos Mentais, Mentes Programadas, e eu tenho um livro aqui também sobre dízimo. Adquira esses livros, abençoe o nosso trabalho e o mais importante, se abençoe. Antes da gente falar sobre o assunto que nós vamos falar hoje, eu queria compartilhar um link, né? Inclusive nos meus livros eu mostro muito sobre algumas falas do Edir Macedo. No meu livro Gatilhos Mentais, eu trago alguns textos de bibliografia dele, onde ele fala que tudo é influência maligna, que os demônios estão até nas bactérias, nos vírus. Mas recentemente ele publicou esse vídeo, vamos acompanhar que eu vou fazer um comentário sobre. Falar com aquelas pessoas que têm problemas de insônia, medo, nervosismo, constantes dores de cabeça, as pessoas que têm ansiedade, que vivem ansiosas, estão sujeitas a ansiedades, estão reféns da ansiedade. Eu não sei se é o caso, no seu caso, mas eu sei uma coisa, que a depressão é um espírito. A depressão é um espírito ruim. E esse espírito é que fala, é que grita, se mata, ninguém gosta de você, ninguém entende você, você não serve mais para ninguém, morre logo de uma vez, para você descansar. Esse espírito ruim é que faz a alma sofrer as consequências. Então, o espírito ruim da depressão, a depressão é um espírito ruim que ofende, que agride a alma 24 horas por dia. Então, você viu aí na própria fala do Edir Macedo. A gente precisa pontuar, gente, que o Edir Macedo é o líder de uma instituição religiosa muito grande. Também não vamos fantasiar. A Igreja Universal está muito longe de ser a maior instituição religiosa do país. Não é. Eu acredito que a Adventista, a Testemunho de Jeová e principalmente a Assembleia de Deus, Ministério Madureira e Missão, tem muito mais fiéis espalhados pelo país do que a Igreja Universal. As igrejas neopentecostais, elas estão concentradas em grandes centros.
Então, dificilmente você vai igreja neopentecostal em cidade pequenininha, em bairro pequenininho. E quando existe, são igrejas muito pequenas, com 20, 10 pessoas participando. Um líder que precisa ter muita responsabilidade no que fala. Você acompanhou aqui no canal que quando aquele pastor se matou na Bolívia, o próprio Edir Macedo falou que ele nunca foi homem de Deus, que ele passou por coisas muito piores e não se matou. A gente não pode invalidar a dor das pessoas. E, principalmente, se comparar. Cada pessoa tem uma forma de reagir aos estímulos e às situações que ela vive. Você não pode dizer, mas é frescurinha, eu no seu lugar. Não, não é você. Não é você que está vivendo, não é você que está sentindo, não é você que está reagindo. São outras pessoas. E por mais que você diga, meu irmão gêmeo, nosso pai morreu e nós estamos sentindo a mesma dor. Não estão. Cada um reage de uma forma. Vídeos como esse colocam culpa nas pessoas. A pessoa já está se sentindo culpada por estar sofrendo, por estar fracassando, e aí vem um vídeo de um líder dizer que a depressão é um demônio que fica falando na mente da pessoa que ela deve se matar. Depressão é um transtorno. Eu tenho aqui esse livro, que é o DSM, que é um livro que tem a catalogação de mais de 70 transtornos mentais. Nós temos aqui diversos tipos de crise de ansiedade, nós temos 9 tipos de ansiedade, temos diversos outros tipos de transtornos mentais, como depressão maior, depressão persistente. Nós temos aqui esquizofrenia, o transtorno de esquizofrenia, nós temos o transtorno do TEA. Então, nesse livro, a gente tem uma catalogação onde a gente consegue ler, entender o impacto, entender os sintomas. A gente tem aqui as regras para que o paciente receba diagnóstico. Infelizmente, hoje está na moda as pessoas, ele tem TEA, ele tem TDAH. Não, é irresponsável essas falas, porque a pessoa precisa ter um diagnóstico. Ela precisa ter um laudo que ateste que, de fato, ela tem esse transtorno, essa síndrome, essa demência, e assim ela vai buscar o tratamento. Eu tenho aqui, esse folheto é muito antigo. Fique curado de depressão em 3 minutos. Inclusive tem a foto aqui da doutora Eunice, que é uma médica da Igreja Universal. Inclusive, ela também, não sei agora, mas há um tempo atrás, quando eu consultei, ela aparecia trabalhando no Hospital Moriá. Não me lembro se era ela que era sócia do hospital ou o filho. Isso é uma informação que eu não tenho confirmado. Então, a dona Eunice, ela diz assim: após o meu divórcio, eu entrei em uma profunda depressão. E apesar do conhecimento clínico, dos medicamentos e métodos terapêuticos que busquei, essa opressão me consumiu por 4 anos. Tinha medo de tudo, estava sempre chorando e não tinha mais vontade de viver. No tratamento entendi que a origem dessa depressão era espiritual e fui completamente curada. Inclusive, a doutora Eunice, pessoal, ela tem um livro, né? Deixa eu ver, se eu não me engano, eu tenho esse livro, tá aqui, ó. Ela lançou um livro, eu já li esse livro, Eu Venci a Depressão. E nesse livro, ela fala que o médico dela, psiquiatra, se matou. Só que isso é muito, de alguma forma, pode influenciar na decisão das pessoas de achar, eu não vou no médico se o médico está pior do que eu. Mas, gente, deixa eu explicar uma coisa para você. Imagine que eu sou médico, e aí eu estou com um problema no meu coração e você está com um problema no seu coração. Eu vou te operar. O fato de eu ter um problema não me impede de te operar, porque para mim te operar eu só preciso ter conhecimento. Se eu tiver o conhecimento e toda a estrutura, eu posso te operar. Como eu vou precisar de um médico para me operar? Eu não tenho como eu me operar. Então, quando você fala, meu médico se matou, você pode, de alguma forma, estar invalidando a ciência. Então, é do que se esperar essa fala de Edir Macedo, de que as pessoas têm depressão porque tem um demônio. Eu vi, por exemplo, olha só o que eu tenho aqui, ó.
Isso é a Igreja Universal, ó. Fique livre da depressão em 3 minutos. Tem até um telefone, eu peguei essa foto também, ó. Dentro de uma Igreja Universal, fique livre da depressão em 3 minutos. Então isso aqui é muito perigoso, isso abre um precedente muito grande, porque, de certa forma, isso invalida a ciência, isso traz culpa, porque 3 minutos, a pessoa está com um transtorno, a pessoa está sofrendo. A depressão tem vários motivos que podem ser genéticos, podem ser psicológicos, podem ser experiências traumáticas que ela viveu. Ela precisa de acolhimento, ela precisa de tratamento específico. Como é que eu vou pegar um folheto desse? Isso aqui é da Igreja Universal, eu não fiz. E vou dizer para a pessoa que ela vai ficar curada em 3 minutos. Como que uma pessoa que está sofrendo de depressão há anos sente quando vê isso aqui? Porque, de certa forma, isso aqui está invalidando a dor dela. Está dizendo para ela, ó, é frescurinha. E é geralmente o que muita gente diz, fulana, você tem tudo, você não tem motivo nenhum para estar assim. Mas é cerebral, pessoal, é transtorno. Esse livro, ele foi produzido nos Estados Unidos, se eu não me engano, e ele foi produzido por mais de 200 profissionais. Então, o processo terapêutico, ele precisa ser conduzido por pessoas que têm conhecimento. Você não pode pegar um pastor e dizer que ele vai promover saúde mental. Precisa ser alguém que tem conhecimento. Eu tenho, por exemplo, aqui, vários pacientes, e nesse exato momento a gente tem 5 pacientes que têm depressão. Outros com outras demandas. Quando a pessoa chega até a gente, ela geralmente chega com muita demanda de fala, querendo falar, e a gente ouve essas pessoas através da associação livre. A gente vai ouvir o que essas pessoas têm. E elas vão falar, botar para fora, e cada o que elas falam a gente analisa. E depois a gente começa a intervir. Intervir para entender de onde vem esse problema. Intervir para entender de onde vem essa dor. E muitas vezes, essa depressão, essa dor, está vindo de algo muito mais antigo, que a pessoa já até recalcou, internalizou dentro dela. É um trabalho de formiguinha, muito difícil, a pessoa melhora, a pessoa tem recaídas, a pessoa melhora, a pessoa piora, se sente culpada, e nós precisamos acolher essas pessoas e cuidar delas com muito amor e principalmente com técnica. A religião, ela é muito importante nesse processo, por quê? Porque a comunidade religiosa, ela te oferece acolhimento, pertencimento, sentido. Ela traz para você a espiritualidade de que você tem que valorizar a vida. Claro, nem todas as comunidades religiosas são assim. Então a religião, ela pode ser um grande parceiro na construção desse indivíduo. Ela pode ser um grande parceiro quando ela valida a dor dessas pessoas. Mas quando você está em um ambiente religioso que invalida a tua dor, você só tende a piorar. Então é muito importante que você, que tem algum transtorno, está sofrendo com depressão, está triste, está revoltada, você foi vítima de abuso religioso, você desenvolveu ansiedades, porque o que eu mais vejo nos meus pacientes são sintomas de ansiedade, por conta dessas experiências. É muito importante que você busque ajuda. Tome muito cuidado com esse tipo de folheto aqui. Fica curado de depressão em 3 minutos. Eu não sei qual foi a intenção da instituição, talvez um gatilho para que a pessoa entrasse, mas isso aqui é muito perigoso. E se você me assiste, você sofre com algum tipo de transtorno, faz tratamento, toma medicação, escreva o seu comentário, a sua história, a sua experiência, para que sirva de alerta para as outras pessoas. Beijo no coração de vocês.